Dando sequência à nossa lição, agora aqui já no tópico número 2, nós iremos estudar as necessidades da ovelha. Ou seja, o Salmo 23 ele fala das atividades, das atitudes do pastor em benefício de suas ovelhas. E agora nós iremos estudar um pouco sobre as necessidades das ovelhas. Bom, irmãos, o versículo 1 do Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Davi diz isso aqui, ele estava dando um testemunho daquele pastor que tinha capacidade de suprir totalmente a vida dele, do servo de Deus, daquela ovelha, do pastor que podia suprir todas as necessidades da ovelha, do Deus que podia suprir todas as necessidades do seu servo. Interessante, irmãos, que só existe um ser que pode cuidar de ovelha, e esse ser é o ser humano, de ovelhas aqui do ponto de vista terreno. Não é verdade? E por que o homem faz isso? Por que o homem gasta tempo, gasta dinheiro? Né? Por que o homem investe em arrebanhar, em criar ovelha e fazer o rebanho crescer? Porque o homem espera uma contrapartida das ovelhas. Que contrapartida é essa? O leite, a carne, a lã das ovelhas, não é verdade? O homem até às vezes usa um animal, um cachorro, para complementar essa segurança, mas somente o homem, que é um ser que pensa, né, que faz isso, cria um rebanho, faz cerca, faz aprisco, treina animais, etc., né, para cuidar do rebanho, porque tem interesse na contrapartida. Da mesma forma, irmãos, nós, como sendo ali o significado daquele salmo, nós como ovelhas, ou seja, como servos de Deus, nós também sabemos, temos consciência. Davi, quando ele disse que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele estava dizendo que o Senhor era o seu Deus e nada lhe ia faltar. E Deus continua sendo o mesmo Deus de Davi. Deus pode, né, nos guardar, nos dar proteção, nos dá uma perfeita proteção. O tópico número 1 aqui diz necessidade de proteção. Nós temos necessidade de proteção. Então veja bem, irmão, só que Deus espera também de nós uma contrapartida. Primeiro, Ele quer que nós aceitemos a obra da redenção feita através de Cristo Jesus. Ele quer que nós aceitemos a sua justiça feita através de Cristo Jesus. Deus espera de nós uma contrapartida. E quando isso acontece, quando o homem tem um encontro com Deus, quando a obra da redenção é feita e a pessoa se torna uma nova criatura, se torna filho de Deus, Deus espera, irmãos, que nós como filhos hajamos semelhante a Ele que é Pai. Essa é que é a tônica da coisa. Deus espera, o Pai sempre espera do filho obediência, espera serviço, espera contrapartida. E aí nós vamos ter um protetor perfeito. Nada vai nos faltar. Se nós necessitamos de proteção, Deus vai nos proteger de forma perfeita. As pessoas às vezes aí ficam estarrecidas com os acontecimentos, tragédias que acontecem, como essa agora do coronavírus. Milhares de pessoas estão morrendo pelo mundo afora, não é verdade? E aí, irmãos, as pessoas ficam imaginando, desacreditam de Deus, às vezes pensam que Deus não existe de fato. E há uma teoria aí, né, teológica, que diz que Deus criou o homem, criou a natureza, subiu lá para o céu e deixa o homem aqui agir de acordo com a sua capacidade. Né? Deixou o homem aqui agir de acordo, né, com a sua própria sorte. Mas isso não é verdade. O salmista está dizendo que o Senhor é o seu pastor e nada vai faltar. Deus conhece cada coisa a nosso respeito. Deus conhece você profundamente, conhece os seus detalhes, sabe das suas necessidades. E dentre essas necessidades, Ele sabe que nós precisamos de proteção. Né? Então, irmãos, Deus ele está pronto a nos proteger.
os conhecedores aí dizem que Deus tem dois tipos de vontade: vontade permissiva e vontade diretiva. Quando ocorrem coisas, tragédias, pessoas morrem de fome, crianças morrendo de fome, não é verdade? As injustiças acontecendo a cada dia. Volta e meia nós temos aí uma tragédia. Acontece uma tragédia hoje. Hoje nós estamos passando pelo coronavírus. Mais à frente só Deus sabe o que pode vir. Essa é a vontade permissiva de Deus. Mas Deus tem a vontade diretiva. E a proteção de Deus é a sua vontade diretiva. Por quê, irmãos? Porque nós temos necessidade. Nós não podemos nos proteger de forma cabal. Só Deus pode fazer isso pelo homem. Só Deus pode fazer isso pelas suas ovelhas. Só Deus pode fazer isso pela sua igreja. Bom, o tópico, o 1.2 diz assim, o 2.2 diz assim, necessidade de direção. Olha o que o salmista diz lá no versículo 3, na parte B. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, o salmista está dizendo que esse pastor guia a ovelha pelas veredas da justiça. Quando a gente pensa em justiça, a gente pensa na justiça do homem e na justiça de Deus. Não é verdade? Aqui na Terra, irmãos, o que a gente observa é que o ser humano é um desobedecedor, se eu posso dizer assim, é um desobediente em potencial às leis. O homem, irmãos, não consegue cumprir leis. Todo dia a gente cansa de ver as pessoas desobedecendo às leis dos homens. E as leis, elas não são absolutas, depende muito, né, da cultura, do tempo. As leis, elas são modificadas todos os dias. A gente aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aqui o nosso Congresso, que todo dia está emendando as leis, mudando as leis. Volta e meia se fala em constituinte, fazer uma nova Constituição. Por quê, irmãos? Porque as leis, elas não são absolutas. E é muito difícil você obedecer lei nesse sistema. Às vezes hoje a lei é A, amanhã ela vai ser B, né? Tem essa dificuldade. E o homem também, a natureza do homem dificulta ele obedecer leis. Todo dia a gente vê nos jornais pessoas desobedecendo as leis, sendo punido, né? Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus nos leva pelas veredas da justiça. Muito de nós antes éramos pessoas que praticávamos todo tipo de desobediência. Mas depois de conhecermos o Senhor, hoje, irmãos, nós temos condições de obedecer, né, as leis dos homens e também as leis divinas. Nós temos condições de obedecer hoje. A Bíblia nos diz que nós agora, como cidadãos, irmãos, nós temos que glorificar a Deus através dos nossos atos. As Escrituras diz que os nossos membros, que eram para a injustiça, hoje é para a justiça de Deus. Então, a nossa mão que pecava, hoje não peca mais. O nosso olho que pecava, hoje não peca mais. A nossa boca que pecava, hoje não peca mais ou não deve pecar mais. Não é verdade? Então, Deus nos leva, porque, queridos, nós, naturalmente falando, não conseguimos obedecer leis. Mas nós, revestido pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, o próprio Deus nos leva a obedecer. Também existe a justiça divina, né? A justiça divina foi feita por Deus através de Cristo Jesus. E quando a gente vem para Cristo, nós conhecemos, irmãos, uma lei absoluta. As leis do Senhor não mudam, não são modificadas. A vontade de Deus não muda. A mesma vontade de Deus que foi externada nos evangelhos, lá no princípio da igreja, são as mesmas leis, as mesmas regras. Nós mudamos, mas a vontade do Senhor não muda. Ela é permanente, ela é perene, não muda. Não é verdade? E aí, irmãos, o próprio Deus, pela sua justiça, nos leva a obedecer o próprio Deus. Hoje, irmãos, nós temos liberdade para obedecer. Às vezes a gente pode imaginar que a liberdade da qual Paulo falou é para desobedecer. Não, hoje nós temos liberdade para obedecer. Se antes eu era preso em algum vício, hoje eu estou livre desse vício. Então, o salmista aqui está dizendo que eu tenho necessidade de ter uma direção.
Muitas vezes, irmãos, a pessoa está aqui num caminho e lá na frente tem alguém que quer fazer o mal para aquela pessoa. Mas Deus, irmãos, conhecendo, sabendo disso, Ele nos leva por veredas diferentes. Então nós temos necessidade de andar por veredas justas. Irmãos, muitas pessoas que estão andando por caminhos tortuosos, muitas pessoas que estão confiando nos seus próprios bens, no seu próprio dinheiro, muitas pessoas que agem de forma errônea e aí às vezes deposita a sua confiança nos seus advogados ou na corrupção. Um dia, irmãos, essas pessoas vão se deparar. Elas vão se deparar, irmãos, com o resultado de andar por veredas tortuosas. Deus, irmãos, é um ser pessoal, presente. Ele está olhando todas as coisas que nós praticamos estão sendo escritas no livro. A Bíblia diz que vai ter pelo menos 2 julgamentos, o tribunal de Cristo e o juiz do trono branco. No tribunal de Cristo, irmãos, nós não seremos julgados, porque Jesus já foi julgado. Jesus foi julgado lá em Jerusalém, né, pelo poder civil e pelo poder religioso. Jesus foi julgado no nosso lugar. Mas as nossas obras serão julgadas, irmãos. E aí o galardão vai ser de acordo com as suas obras. Deus está vendo todas as coisas. E lá no juiz do trono branco, tudo que o homem praticou, desde o primeiro homem ímpio até o último, vai ser julgado, as suas ações. E aí, irmãos, a vereda que ele andou aqui é que vai determinar o seu destino eterno. Não é verdade? Então, irmãos, Deus ele nos faz, nós temos necessidade de direção. E essa direção vem de Deus. Número 3, o subtópico número 2.3, necessidade de provisão. Deitar-me faz em verdes pasto. Em outra tradução diz assim: em verdes pastagens me faz repousar. Interessante, irmãos, que o livro do Gênesis, ali depois do capítulo 9, quando começa a falar dos patriarcas, dos filhos de Noé, né, Sem, Cão e Jafé, as suas descendências, de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos filhos de Jacó, a gente observa que os patriarcas ficavam sempre em movimento de um lado para o outro. E por quê, irmãos? Abraão, ao chegar ali, na terra de Canaã, na Palestina, a gente vê que ele ora estava no norte, ora estava no centro de Israel, ora estava no sul. Por quê? Ele buscava o quê, irmãos? Ele buscava pastagem para as suas ovelhas, embora às vezes a Bíblia não diga, mas não era um capricho ficar andando de um lado para o outro, não, é porque ele precisava de alimentar, ele precisava de dar água para o seu rebanho. O rebanho de Abraão cresceu muito e ele precisava disso, né? E aí você vê isso acontecendo também com Isaac, você vê isso acontecendo com Jacó, você vê isso acontecendo com os filhos de Jacó. Por quê, irmãos? Porque eles eram agricultores e pecuaristas, eles tinham grandes rebanhos e eles precisavam alimentar, precisavam dar provisão para o seu rebanho. Da mesma forma, irmãos, nós como ovelhas desse pastor supremo do Salmo 23, ele se preocupa conosco. E a provisão de Deus nem sempre, irmãos, é o pão material. Às vezes é necessário que nós, às vezes não, sempre é necessário que nós sejamos providos do pão espiritual. Olha só o que diz 1 Pedro 5,2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, olha o que Deus está preocupado. Jesus constituiu a sua igreja e voltou para o seu trono. E ele, então, irmãos, colocou sobre nós essa responsabilidade de alimentarmos o rebanho, dependendo da nossa posição na igreja. O rebanho precisa de ser alimentado. Infelizmente, hoje, irmãos, tem surgido tantos ensinos estranhos no seio da igreja, não é verdade? E aí ocorre, irmãos, que muitas ovelhas estão morrendo, estão desviando por causa da provisão não verdadeira, né?
por causa da palavra falsificada, por causa do ensino falsificado. Infelizmente, hoje, nós temos pastores, melhor dizendo, ou lobos, disfarçados de bons pastores, né? Ou de ovelha, como dizem por aí. Não é? Nós temos, infelizmente, pastores fraudulentos, mercenários, que estão levando muito a se perder. Isso é muito grave. E nós não estamos falando nem das religiões falsas, das seitas, nós estamos falando daquilo que parece ser a verdadeira religião, ou a verdadeira fé, ou a verdadeira igreja. Né? Pessoas sem responsabilidade, sem compromisso com Deus. E é muito sério. Por isso que Pedro aqui, no primeiro capítulo, versículo 2, ele falou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Assim como os apóstolos apacentaram, hoje, irmãos, essa responsabilidade está sobre nós. Estamos vivendo dias difíceis. E a escola, por exemplo, está fazendo esse esforço, né? Ao continuar as aulas aqui, né, pelas redes sociais. E agora vamos ao último top número 3, diz assim: Cristo, o Supremo Bom Pastor. Ou seja, o comentarista aqui está identificando Jesus como o pastor do Salmo 23, o pastor do qual Davi se referiu. Ou seja, Davi fez ali, estava escrevendo um salmo messiânico, que estava falando da obra de Jesus aqui na terra, ele como bom pastor. E é interessante que no capítulo 10, quando a gente lê o capítulo 10 do Evangelho de João, nos primeiros versículos, a gente vai ver Jesus se apresentando como bom pastor, né? E um pastor tão bom que dá a vida pelas ovelhas, que aliás é o nosso primeiro subtópico. Diz assim: dá a vida pelas ovelhas. Quando Jesus dizia que ia morrer, os discípulos não compreendiam. Até porque os judeus, os estudiosos, estavam esperando um Messias que vinha livrar eles, por exemplo, do poder político, né? Que naquela época eles estavam submissos ao Império Romano, então eles esperavam alguém que viesse para livrá-los do Império Romano. Então eles entenderam, às vezes, quando Jesus dizia isso, que dava a vida pelas ovelhas, eles achavam que Jesus estava falando de forma mais filosófica, ou seja, dar vida no sentido de estar sempre presente, né? Dar a vida no sentido de dedicação, etc. Não, Jesus estava falando aqui da vida realmente de fato, da vida mesmo, e foi o que ele fez ao aceitar ir para a cruz do Calvário, ao ser preso, ao não resistir à sua prisão. Jesus mesmo falou que se pudesse, se quisesse, ele seria livre, mas ele se entregou por nós. E por quê, irmãos? Porque Jesus é tão bom pastor, é um pastor tão maravilhoso, tão preocupado com as nossas necessidades, que ao morrer na cruz, ele não estava livrando de fato Israel dos seus problemas políticos, sociais, etc. Isso vai acontecer ainda no futuro, na sua segunda vinda. Mas Jesus estava querendo nos livrar do poder da morte eterna. Jesus estava querendo nos livrar daquele que tinha o império da morte. E ele fez isso ao morrer e ressuscitar. Hoje, irmãos, nós como ovelhas do Senhor, temos a proteção dele, caminhamos por vereda justa e escapamos de cair num abismo eterno, que é a segunda morte. Deus nos livra da morte, não só da morte física, não só da morte espiritual, mas da morte também eterna. Porque basicamente existem 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, né? Que as pessoas, infelizmente, por causa do pecado, estão mortas espiritualmente, mas quando elas são ressuscitadas e passam pela segunda morte, que é a morte física, eles têm a vida eterna, proporcionada por esse pastor. Do contrário, aquele que está morto espiritualmente e morre fisicamente, automaticamente vai morrer eternamente. E esse bom pastor que está lá e que nada nos faltará, esse bom pastor, irmãos, o benefício dele é muito profundo, é um benefício eterno. Nós, como ovelhas, como fazendo parte do rebanho deles, né, ele nos livra, né, da morte eterna.
Olha o que diz Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. E levantarei sobre ele um só pastor, e ele as apacentará. E o meu servo Davi é que há de apacentar. Ele lhe servirá de pastor. Claro que Ezequiel não estava falando de Davi, até porque Davi aqui já tinha morrido há muito tempo atrás, né? Na época de Ezequiel. Ele estava falando desse pastor que Davi citou no Salmo 23, e agora ele estava profetizando que esse pastor viria, né? E será o pastor, de fato, dos judeus no milênio, mas que também é o nosso pastor durante o período da igreja, desde o início da igreja até o dia, né, da primeira ressurreição, quando ele há de voltar e há de arrebatar a sua igreja. Então, irmãos, o bom pastor, aqui, Jesus como nosso bom pastor, ele foi muito além da expectativa. Porque nós, talvez as pessoas esperavam um pastor que viesse livrar o povo de Israel só dos seus problemas, né, territoriais, dos seus problemas civis, etc., políticos. Não, ele foi muito além. Além dele salvar muitos judeus, porque a primeira igreja era composta, a maioria de judeus, ele estendeu essa salvação aos 4 cantos da terra. 3.2, relacionamento com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha só que interessante. Jesus aqui faz um paralelo entre o conhecimento dele do Pai e do Pai para com ele. Ele está dizendo que dessa mesma forma, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Olha a nossa responsabilidade, irmãos, de procurar conhecer o nosso Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Precisamos de ter essa intimidade. Esses 2 capítulos têm 6 verbos que estão no presente. Isso fala de familiaridade. Isso fala de experiência. Então, aqui, Jesus, nessa época aqui, quem eram as suas ovelhas? Eram os 12 discípulos, eram os 70, e o apóstolo Paulo diz que mais de 500 irmãos foram testemunhas da sua ascensão aos céus. Então, Jesus tinha um rebanho. Ele conhecia o rebanho conhecia ele, o rebanho andava com ele, assim tem que ser hoje, irmãos. Nós temos que procurar conhecer para também sermos conhecidos. Jesus disse que no último dia muitos vão chegar, Senhor, em teu nome Jesus, eu não te conheço. É necessário, irmãos, que nós andemos com ele, próximo dele, da proteção dele, para sermos reconhecidos, inclusive no último dia, inclusive no dia que ele voltar. 3.3, outras ovelhas para o aprisco. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus aqui não está falando da igreja batista, presbiteriana, assembleiana, igreja primitiva, não. Ele está falando da igreja universal de Cristo, cujo cabeça é ele, cuja base é a sua palavra, e o corpo são nós, os seus membros em particular. Não é verdade? Então, Jesus quis construir esse rebanho, quis construir esse aprisco, quis construir, né, esse aprisco de defesa, fazer parte, fazer parte da igreja, irmãos, é estar protegido aqui e para a eternidade. Jesus reuniu, e o lugar mais seguro para a ovelha é o corpo de Cristo. Enquanto fizermos parte do corpo de Cristo, irmãos, nós estaremos seguros. E é isso que Jesus está dizendo. Essas outras ovelhas que Jesus estava se referindo, era quem, irmãos? Eram os povos não judeus, que para os judeus os salvos só seriam os judeus, mas Jesus estava falando dos gentios, dos outros povos, não é verdade? E aí os discípulos tiveram uma dificuldade de compreender isso. Mas Jesus disse lá no Salmo, ou melhor dizendo, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, olha o interesse de Deus, irmãos. Hoje nós podemos ser ovelhas desse pastor,
Nós que éramos de outro aprisco, hoje nós podemos pertencer ao aprisco, ao rebanho de Jesus, e ter Jesus como o nosso pastor, o nosso eterno e supremo pastor. Conclusão: Jesus, nosso supremo pastor, suprirá todas as nossas necessidades, pois ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus abençoe, meu tempo está acabando. Que Deus abençoe os irmãos e vamos continuar firmes e constantes, esperando o nosso pastor e vivendo, obedecendo e andando na presença do nosso pastor. Que Deus abençoe os irmãos.